Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começando mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, trazendo sempre muita informação, muita prestação de serviço. Para você que não me conhece, eu sou Daniel Caniato e ao meu lado hoje a jornalista que apresenta pela primeira vez ao meu lado, Carolina Franca, a quem eu desejo um excelente dia e um bom trabalho. Obrigado pela participação ao meu lado. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes do Jornal da Rede Alesp. É isso aí, muitas informações hoje na cobertura do combate ao coronavírus e tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. O que nós preparamos para hoje, Carol? A gente prepara diariamente, Daniel, muita informação, atualizações, tudo que você precisa saber sobre a pandemia do coronavírus. É isso aí, muitas entrevistas, vamos conversar com especialistas de várias áreas, também os parlamentares, o retorno, dos trabalhos aqui no Legislativo, utilizando as plataformas digitais, enfim. Tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada sobre o que acontece aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Legal, para começar, vamos conferir a programação das atividades parlamentares na Alesp nesta quarta-feira, dia 1º de julho. O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, fala sobre a atividade de sua pasta, Comissões de Infraestrutura e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, durante uma reunião conjunta, marcada para as 10 horas da manhã. E o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, também fala sobre as atividades de sua pasta. Ele deverá apresentar as ações da sua gestão à frente da secretaria aos deputados da Comissão de Atividades Econômicas, também às 10 horas. Um pouco depois, às 11 horas, os parlamentares fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eles vão votar os projetos que constam na pauta da reunião do dia. E na parte da tarde, às 13 horas, a CPI de Transporte Escolar e a CPI das Quarteirizações, que apura irregularidades em contratos firmados pelo Poder Público, vão eleger presidente e vice-presidente para a condução dos trabalhos. É isso aí. E os deputados da Comissão de Atividades Econômicas, eles se reuniram ontem, terça-feira, em ambiente virtual, com o secretário estadual de Turismo, Vinícius Lumertz, que prestou contas de sua gestão aos parlamentares. O encontro virtual começou com uma breve apresentação do secretário estadual de Turismo, que fez uma apresentação com as medidas desenvolvidas pela pasta ao longo dos últimos anos e sobre os desafios e projeções para o setor no pós-pandemia. De acordo com o secretário, cerca de 9,3% do PIB do estado de São Paulo correspondem ao turismo. Dessa forma, é importante que o poder público crie mecanismos para estimular a vinda de turistas, através da exploração da infraestrutura e do patrimônio histórico do estado e também através das políticas públicas que contemplem a desoneração tributária, por exemplo. Nós crescemos 5,3% e houve uma troca do incentivo, porque eles nos fizeram a maior campanha, as aéreas pagaram a maior campanha cidade que São Paulo já viu na sua história. Criamos uma marca. Eles comprometeram a ligar aeroportos no interior do estado, 12 aeroportos, botar voos a mais aeroportos que já tinham voos. Se comprometeram com 490 frequências a mais por semana. Nós conseguimos 700. Só o abastecimento trouxe de volta 70, 80 milhões de volta de impostos. E aí a cadeia produtiva ela trouxe todo o resto. O que é mais importante, deputado Tamar e senhores deputados? O CAGED de 2019 nos entregou 50 mil empregos. 50 mil empregos. Nós batemos a construção civil. Isso é o CAGED, então não é invenção nossa. Nem de São Paulo, de ninguém aqui que é a favor do desenvolvimento do turismo. Não tem fantasia. É na veia. Como dizia o Alckmin, emprego na veia. E foi. Por que eu digo isso? Porque tem vários setores que têm benefícios fiscais em São Paulo
que não fazem esse tipo de negociação, deputados. Nós ganhamos coisas em troca e fizemos uma medida, propusemos justamente pela metodologia da Oxford Economics, que o presidente dessa empresa vai estar hoje aqui no nosso live às 14 horas. Eu digo isso porque nós vamos precisar de todos os centavos para concentrar o nosso desenvolvimento econômico. Então, a troca constante de benefícios entre a sociedade e os setores econômicos vai ter que ficar cada vez mais precisa. E o deputado Sérgio Victor, do Partido Novo, demonstrou preocupação com o setor e disse que os deputados aguardam o envio dos projetos de lei citados pelo secretário durante a apresentação e que contemplam as necessidades do setor para a possível aprovação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Gostei bastante dos projetos de vocês, né? Vindo da iniciativa privada, o que eu tenho dificuldade é entender prazos. Eu entendo que no poder público a gente tem um desafio enorme de tirar o projeto do papel. Eu vi que vários estão em andamento, PL em análise. Você conseguiria passar para a gente uma perspectiva de quando esses projetos começarão a ser implementados ou quando que chega aqui na LESP para a gente botar alguns projetos de lei que você sugeriu? E queria, na verdade, só queria ter essa perspectiva, né? Porque a gente está já no passado 1 ano e meio de mandato. Eu adoraria que a gente conseguisse ajudar vocês a tirar todos esses projetos do papel quanto. E o deputado Paulo Fiorilo, do PT, também falou da importância do poder público na retomada econômica das atividades do setor. O setor de turismo como o setor de cultura são os dois setores que entraram primeiro na crise e possivelmente serão os últimos a saírem dela. E por isso, eu gostaria muito de ouvir o senhor. Eu já vi a apresentação, pelo menos uma parte, mas eu tenho a impressão, e vou insistir nisso, que tanto o turismo como a cultura, no pós-pandemia, eles poderão, com certeza, ser espaços de geração de emprego e renda. Mas, para isso, na minha opinião, é necessário que o Estado, pelo menos nesse primeiro momento, tenha um papel muito maior do que a iniciativa privada. A comissão virtual foi presidida pelo deputado Itamar Borges, do MDB, que falou da importância da criação de novos municípios de interesse turístico, para que essas regiões recebam maiores investimentos e incentivos por parte do Estado. Me parece bem interessante que pudesse ampliar essa questão aí, seja das instâncias, seja dos MIT, não só com relação a ficar na fila para entrar quando no ranking, mas, se possível, para uma contemplação, mesmo que isso tenha que passar por uma negociação com as instâncias e com os MIT de um ajuste aí de todo mundo perder uns 10% aí para poder contemplar, seja um orçamento seu ou seja mesmo um orçamento de inserir novas cidades. Fica aí essa sugestão. Legal. Após essas informações e as falas dos parlamentares que participaram da Comissão de Atividades Econômicas, vamos agora checar e saber mais detalhes com o nosso colega jornalista que sempre participa aqui no jornal. Quem é ele, Carol? É o nosso repórter Sérgio Everton. Seja bem-vindo, Sérgio, ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, Carol, bom dia, Daniel, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores aqui da nossa Rede Alesp. Pois é, estava acompanhando agora aí, vendo, né, a Comissão de Atividades Econômicas, né, Daniel? Presidida aí pelo deputado Itamar, né? E eu vou falar exatamente sobre isso, né, dessas comissões da Casa que aconteceram ontem, né? Os trabalhos da Casa que ontem, né, teve aí comissões, 3 comissões, 4 comissões, melhor dizendo. Eu também cobri o plenário aí, teve aí no plenário Juscelino Kubitschek, né, o PLC 12 de 2020, sobre o Detran, né, que acabou já virando autarquia desde 2013. E ontem foi votado o relatório do deputado Carlão Pignatari sobre a questão do adiamento, né, da saída, né, dos cargos ali das pessoas que são dos trabalhadores profissionais comissionados, né, para que os efetivos assumam aí, mas isso parece que está meio complicado. Mas o relatório do deputado Carlão Pignatari foi aprovado
ontem, né? Agora, na comissão, no Congresso de Comissões. Esse projeto 12 de 2020 vai agora para o plenário para ser discutido aí, né, e votado. Bom, enfim, eu vou falar primeiro, continuando, né, essa matéria da comissão que vocês apresentaram agora, de atividades econômicas. Houve aqui a presença, né, do secretário de Turismo, o Vinícius Lumertz, em ambiente virtual. Ele veio prestar... Isso sempre acontece, né, na Assembleia. Semestralmente, vem o secretário de uma pasta, seja da saúde, da cultura, da educação, né, prestar contas da sua gestão. Né? Você vai acompanhar agora aí o secretário, né, estadual de turismo, o Lemertz, que fez uma breve explanação, né, sobre o trabalho dele frente à pasta aí, né, os desafios também, enfim, as projeções. Não sei se você vai me chamar agora novamente para mostrar esse VT, né? Na verdade, Sérgio, Sérgio, nós exibimos esse VT, inclusive, com as indagações dos parlamentares, mas é fundamental que o secretário participe dessas audiências para prestar contas do que vem sendo feito para minimizar os impactos econômicos do coronavírus na área de turismo, né? Uhum. Agora, que bom, eu estou dando continuidade até para falar, né, mais uma vez, da presença dele aí, como as comissões estão sendo feitas virtualmente, né, Daniel? Em ambiente virtual, a gente tem que estar sempre frisando aqui, porque a gente não está presencial para estar cobrindo, né, para fazer os VTs, as sonoras, mas eu acompanhei, sim, eu vi aqui a entrada, né, da comissão, dos deputados fazendo seus comentários, né, as suas indagações. Essas comissões, quando vêm os secretários, eles são sabatinados, né, para poder saber do andamento da pasta deles, né, o que está sendo feito no decorrer do mandato desses secretários frente a essas pastas, né? Então, você vai me chamar? Tem algum outro VT para a gente falar? Isso, tem sim. Daqui a pouco eu chamo, porque agora o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp vai acompanhar informações relacionadas à Comissão de Assuntos Desportivos, porque os parlamentares que compõem essa comissão, eles se reuniram em ambiente virtual ontem, também terça-feira, para eleger o novo presidente e o vice, que serão os responsáveis por conduzir os trabalhos desta comissão, deste colegiado, pelos próximos 2 anos. Carol. Exatamente, Daniel. O presidente eleito por unanimidade foi o deputado Altair Moraes, do Republicanos. O deputado Altair é praticante de karatê desde os 11 anos de idade. Foi campeão por 10 vezes da competição Norte e Nordeste em sua categoria. O parlamentar integrou a seleção brasileira de karatê. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que eu venha desenvolver esse trabalho como presidente da Comissão de Esportes com muito afinco e contando com a colaboração de todos, delegado Olímpio. E o vice-presidente eleito, também com voto de todos os parlamentares presentes na reunião da comissão, foi o deputado Tenente Coimbra, do PSL. Ele é o primeiro tenente do Exército Brasileiro, instituição com tradição em práticas esportivas. Primeiro, gostaria de agradecer de forma unânime a todos os deputados que confiaram em mim o seu voto, deputado Altair, deputada Damares, Bruno Lima, delegado Olim, Luiz Fernando e Jorge do Carmo. É muita honra, ainda mais, ser de forma unânime, e é muita honra, ainda mais, ser comandado por você, Altair, né, conforme eu já reiterei nas palavras, um deputado com todo o seu histórico de atleta, né, não existiria pessoa e deputado mais qualificado para estar nessa posição. E eu posso contribuir muito vindo nas questões de esportes não convencionais, né, relacionados ao esporte da mente, junto com a minha frente parlamentar de esportes. Então, pode ter certeza que aquilo que depender de mim, contribuiremos muito para essa comissão. A Comissão de Assuntos Desportivos vai analisar projetos relacionados à prática de esportes e bem-estar dos atletas, assim como fiscalizar a destinação de recursos para este segmento. É isso aí, voltamos com o nosso repórter e jornalista Sérgio Everton, que vai comentar os detalhes desta Comissão de Assuntos Desportivos. Sérgio, me parece que é uma prática muito comum
os parlamentares escolherem o presidente e o vice, né? Explica para a gente, por gentileza. Pois é, isso acontece de 2 em 2 anos, viu, Daniel? As comissões elegem aí, nesses de 2 em 2 anos, o presidente e o vice-presidente dessa comissão para dar, né, andamento nos trabalhos. Isso é praxe aí na Assembleia Legislativa, né? E dessa vez, como a gente viu aí, né, essa reunião foi rápida, né, inclusive, que é só mesmo para a escolha de presidente e vice. Né? O presidente, aliás, ele foi eleito, né, Daniel, por unanimidade. Geralmente esse acordo, né, Sérgio? Geralmente esse acordo ele é costurado antes da reunião propriamente, né? Sim, ele é isso, é escolhido, há uma votação entre eles ali, né, para indicar, né, o presidente, por indicação, né, dos deputados, para assumir a presidência, né, e o outro deputado a vice-presidência da pasta, né, no caso aqui, que foi o Assuntos Desportivos, né, a Comissão de Assuntos Desportivos. E é muito bom porque o Altair já tem um trabalho em cima disso, né? Ele é esportista, inclusive, né, como vocês mesmo falaram aí, ele foi campeão aí de karatê, o Altair é muito ativo, e também o outro deputado que foi eleito, né, vice dessa chapa, dessa comissão, né, também o Tenente Coimbra, ele é ativo porque ele é tenente do Exército, né? Enfim, ele tem um bom preparo. Então, são 2 deputados que estão bastante ligados nessa parte aí, nessa área de esporte, né? Então, sem dúvida muito alguma. legal isso. É verdade. É importante, assim como em outras comissões, geralmente os parlamentares que presidem os colegiados, eles têm muita familiaridade com os assuntos que são debatidos, né? Quando eles escolhem, né, quando é escolhido os parlamentares que vão, que assumem a comissão, né, como presidente, vice-presidente, coordenador da comissão, eles já, vamos dizer assim, miram ali nos parlamentares que têm, né, já uma ligação com aquela pasta, que é o caso aí do Altair, né, e do Tenente Coimbra. Isso é muito legal. Isso de 2 em 2 anos, já, como eu disse agora, acontece não só nessa comissão, como todas as comissões, saúde, educação, cultura, enfim. Né, de 2 em 2 anos muda a presidência da comissão. Isso é muito bom para a Assembleia, né, porque isso chama-se, né, renovação, isso vai sendo renovado, né? Os deputados aí que são atuantes nas suas áreas, né, eles trazem sempre boas ideias, né? E isso é legal para as comissões aí da Assembleia Legislativa, né? Isso é muito bom. É isso aí, Sérgio. Já que você comentou e deu exemplo da Comissão de Educação, eu vou pedir um minutinho para você, porque daqui a pouco a gente comenta e analisa como foi a reunião da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque ontem os deputados realizaram a 3ª reunião extraordinária do ano. E esse encontro aconteceu, claro, em ambiente virtual. E você sabe que essa é uma prática que vem sendo adotada pelo Parlamento Paulista por conta da pandemia do novo coronavírus. Carol. Isso, e dos 11 deputados que compõem o grupo, 9 participaram desse encontro por meio da plataforma virtual. Na lista de projetos, moções e requerimentos do dia, havia 13 itens para os parlamentares avaliarem. 8 tiveram pedido de vista confirmado, e isso acontece quando o deputado pede mais tempo, né, Daniel, para analisar essa proposta. Exatamente. E aí, daqueles projetos que estavam aptos para eles analisarem, 4 receberam parecer favorável dos membros da comissão e foram aprovados. Como, por exemplo, um projeto de número 514 do ano passado, de autoria do deputado Altair Moraes, do Republicanos, que prevê a inclusão de uma disciplina que ofereça noções básicas de direito no currículo do ensino médio das escolas da rede pública do Estado. E o grupo ainda debateu um requerimento, esse de autoria do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que solicita que o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, preste informações sobre as obras públicas da educação paralisadas. E aí, nesse momento, surgiu um impasse.
e os deputados debateram por um bom tempo. O parlamentar Daniel José, meu xará, do Partido Novo, foi inicialmente contrário ao requerimento por entender que não havia necessidade, já que semestralmente o secretário deve participar de audiências na mesma comissão, a Comissão de Educação. O secretário de Educação ele deve vir semestralmente, né, a essa comissão, né? E não fez até agora por conta da pandemia e também porque nessas últimas semanas o secretário estava doente, estava com coronavírus, né? Estava sem condições de vir até essa comissão. Uma vez que ele já vai vir para prestar contas do trabalho desse primeiro semestre, e os assuntos ligados ao coronavírus vão ser, obviamente, abordados, né? Uma vez que, enfim, é o fato mais importante que aconteceu nos últimos tempos na educação e em qualquer outra área do Estado, né? Então, eu imagino que seja um requerimento desnecessário, uma vez que o secretário já vai vir assim que puder, uma vez que agora ele já está recuperado do coronavírus. E o deputado Roberto Engler, do PSB, pediu a palavra e se posicionou contra, entendendo que o secretário deve ser comunicado para preparar um material e também dados para apresentar ao parlamento. E pelo respeito enorme que eu tenho pelo deputado Daniel José, eu acho que a argumentação dele não tem consistência, porque aqui ninguém está chamando ele para vir aqui, ninguém está fazendo nada. Apenas o deputado Edmir Chedi se interessa que seja oficiado a ele, vai receber um ofício, né, oficiado, para ele prestar informações que o deputado deseja. E é muito bom que ele receba esse ofício, e quando ele vier, deputado Daniel, quando ele vier à Assembleia, ele já vem munido da resposta. Então, não é dizer, o ofício não há nenhum problema, não é convocação, não é nada disso. E aí, após esse debate, o deputado Daniel José mudou o seu posicionamento e então o requerimento acabou sendo aprovado pelo grupo. Por fim, a deputada professora Bebel, do PT, a presidente da comissão, informou que o grupo irá receber na próxima reunião o secretário estadual de Cultura, Sérgio Saleitão. A data ainda será divulgada nas plataformas oficiais aqui da Assembleia Legislativa. Voltamos com o Sérgio, então, né? Com certeza, Sérgio Everton, por videoconferência, utilizando as maravilhas da tecnologia para fazer um comentário em relação a esta Comissão de Educação. Bem-vindo de volta, Sérgio. Boa, Daniel. Vamos lá. Não, acontece o seguinte, no caso aí, até para explicar melhor, né, para o telespectador, nós tivemos aí, como disse a Carol e você, né, 13 itens na pauta, e foi feito aí o pedido de vista. O pedido de vista é para que o parlamentar, né, os membros aí da comissão tenham mais tempo para analisar melhor, né, o projeto do deputado. Então, eles fazem esse pedido de vista para isso, né? Quanto à questão do requerimento, né, que o deputado Roberto Engler falou, o requerimento aí de autoria do deputado Edmir Chedi, na realidade, como ele explicou, não é uma convocação, né? Porque a Assembleia ela tem, né, essas duas situações, né? Primeiro, há o convite, através de ofício, como disse o deputado Engler, né? É um convite para que a pessoa venha, né? A autoridade, vamos dizer assim, os secretários, né? No caso aqui, o secretário, né? Para que ele venha falar aos deputados, né? Esclarecer melhor determinadas situações, que é o caso aí do pedido do deputado Edmir Chedi. Né? É para isso só. Agora, quando é convocação, aí sim já é uma outra história. Né? Ele não está sendo convocado. Quando ele é convocado, ele tem que vir de qualquer maneira. Né? Ele tem que comparecer. Senão, a Assembleia tomaria ou tomará, né, outras medidas aí cabíveis em relação a essa situação. Mas, no momento, é um convite. É só para que ele venha, né, aí esclarecer, né, essa questão aí que o deputado Edmir Chedi colocou, né? Então, é isso, não tem nada de... Né? O requerimento, né, que foi pedido pelo deputado Edmir é para isso, é um convite só. Ele quer só entender melhor, né,
Sérgio, a situação. Então, não tem o que... Isso é normal na Assembleia Legislativa. Agora, a convocação já é outra coisa. Fala, Daniel. Mas até é importante que o secretário seja comunicado desse ofício para que ele possa preparar um material para futuramente apresentar ao parlamento durante a sessão ou a audiência pública, não é verdade? Porque geralmente, quando acontece, foi o primeiro caso, né? Que vem aqui o secretário na outra comissão para prestar esclarecimentos da pasta dele. Nesse caso, o requerimento do deputado Edmir Chedid é para que ele possa entender melhor, né, essa questão aí das obras públicas da educação que estão aí paralisadas, né? Ele quer só mais detalhes disso. Então, ele pode sim fazer isso. Ele pode pedir, né, através de requerimento, fazendo um convite, né, no caso aí é o secretário de Educação, né, o Rocieli Soares, para que venha. Aí precisa ser marcado a data, quando vai ser, entendeu? Nessa comissão, para que ele preste esses esclarecimentos. Mas não tem nada de convocação, não é para ele estar sendo obrigado a ir via comissão. Ele está recebendo um convite, né? Provavelmente ele aceite, né, esse convite para prestar esses esclarecimentos sobre essas obras públicas aí paralisadas da educação. Bacana, Sérgio. A gente agradece muito a sua participação, informações muito importantes sobre as atividades aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente recebe, então, você numa próxima oportunidade, com certeza, para debater mais sobre os andamentos aqui da casa. Ok, Carol. Obrigado a vocês. Daniel, Carol, ótimo trabalho aí para vocês. Obrigado, um grande abraço. Boa quarta-feira para você. Legal, dando continuidade aqui ao Jornal da Rede Alesp, trazendo sempre muita informação, e nós também temos entrevistas, muito bate-papo e prestação de serviço para você. Por essa razão, nós vamos conversar agora com o Fábio Flecha, ele é protetor da causa animal. Ele vai falar sobre os cuidados com os pets, Carol. É isso mesmo, muito bom dia, Fábio, conhecido como Flecha, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, Carol e Daniel. É um prazer falar com vocês. E vamos lá, Fábio, na verdade Flecha, né, como você é bem conhecido aí na causa animal, eu queria que você falasse um pouco quais são os principais cuidados para se ter com os pets na quarentena, né? É um momento que também mudou a rotina dos animais. Isso, perfeitamente, Carol. Olha, os animais, eles são carentes, né, de afeto, dedicação dos donos, né? E você não pode deixar de dar aquela atenção, não porque você estava na quarentena, que você vai deixar de dar atenção quando voltar tudo ao normal. Gradualmente, tem que ir voltando ao normal as condições de carinho dos cachorros e gatos e os pets, enfim, todos, porque eles demonstram também, se tiver alguma coisa que eles falam, olha, eu estou sentindo a falta do meu dono, estou sentindo a falta daquele carinho que estava sendo dado na quarentena. Legal. Flecha, eu inclusive tive a oportunidade de realizar uma entrevista antes da pandemia com você aqui no estúdio da Alesp. Foi um papo muito importante, informações relevantes foram trazidas por você. Eu queria que você compartilhasse com a gente, já que é ativista há tanto tempo, conhece profundamente as questões que envolvem a causa animal. Nesse período de pandemia, você percebeu um aumento ou uma diminuição no número de ocorrências de maus-tratos? E aí eu emendo, além das ocorrências de maus-tratos, as pessoas estão adotando mais ou menos os animais? Por favor. É verdade, Daniel. Te agradeço pelaquela entrevista. E o que você falou, continuamente, nós temos muitos casos de abandono de animais e também maus-tratos, né? Lembrando que os maus-tratos, eles têm etapas de maus-tratos, né? Digamos assim. Porque tem maus-tratos extremos, né? E tem maus-tratos que as pessoas dão, que você deixa o animal abandonado, né? Então, não limpa o animal, não faz tosa higiênica, não faz as condições preventivas para a saúde do animal. Agora, você perguntou se tem ocorrido maior índice de abandono, né? Sim,
tem acontecido o maior índice de abandono e tem um programa que nós fazemos junto aos municípios e estados para acompanhar esses abandonos que são dados em regiões e locais mais de periferia ou na capital toda, entendeu? Flecha, você acredita que esse maior número de casos de abandono seja por conta da situação financeira, às vezes dos donos, que acreditam que não vão conseguir arcar com as despesas, agora nesse momento de pandemia principalmente? Carol, é isso mesmo. Esse ponto que você levantou é fundamental, porque muita gente, às vezes, adota um animal ou compra um animal pensando que não vai ter custo, não vai ter gasto, e ele vai ter, né? Porque tem com a saúde, tem com a alimentação, tem com o bem-estar animal, né? Então, tudo isso, você tem uma conta somada junto com o teu pet, né? E, Fábio, também é uma questão das fake news, né? Muitas pessoas, no início, acreditaram que podia haver uma transmissão entre o animal e a pessoa, né? Por conta da Covid-19, que o animal poderia tanto pegar e também transmitir ao seu dono. Isso, realmente, a gente já sabe que é uma fake news, mas isso também teve um impacto, né, na causa animal. Teve um impacto, sim. Na verdade, o corona, ele tem um módulo para o animal, que não é transmissível para o homem, tá? Então, todo pet ele tem um coronavírus, mas é para o animal, não é o que passa para a gente, né, para os seres humanos, tá? Isso o próprio ministro Mandetta, na época, ele esclareceu muito bem, porque perguntaram para ele se era transmissível o coronavírus 19, o Covid-19, de um pet para o homem, né? E não é transmissível, tá? Então, pode se dedicar aí, dar carinho para os animais, porque ele não transmite o Covid-19. Legal, estamos conversando com o Fábio Flecha, ele é protetor da causa animal, falando sobre os cuidados com os pets, justamente nesse período de pandemia do novo coronavírus. Flecha, você atua há muitos anos nessa área e certamente conhece muito bem a rotina dos pets. Por exemplo, o animalzinho ele se acostuma com a presença do dono em casa. Então, como a maior parte das pessoas está em quarentena, o que acontece? O animal, o gato, o cachorro ou mesmo outros animais de estimação acabam se acostumando com a presença do dono ali em casa o dia inteiro. Imagine só, vamos fazer um exercício de futurologia. Imagine que daqui a alguns meses a gente consiga superar essa fase e aí o camarada que ficou 24 horas com o seu cãozinho em casa precisa voltar para o trabalho. O animal sofre com esse tipo de mudança? Como funciona no dia a dia? E o que essa pessoa deve fazer para suavizar esse impacto psicológico, digamos assim? Vou começar com a tua última pergunta, né? O que ela deve fazer, né? A pessoa vai sentir se o animal vai tendenciar para demonstrar se teve esse abandono, né, do proprietário, né, do dono, tá? O que tem que fazer? Ficar de olho no comportamento do pet, porque todo pet tem aquele carinho especial com as pessoas, ou ele chega, reconhece a voz da pessoa, ou porque tem animais também, Daniel, que não são pets novinhos, né? São pets mais com idade. Então, muitos têm glaucoma no olho, então não consegue visualizar, mas sente a presença do dono, fareja o dono, né? Sente que está próximo àquela pessoa que ele tem mais afeto. O que nós temos que fazer é continuar dando o carinho que você sempre deu, né? Não importa se está em quarentena ou não, mas sempre dar o carinho e ver se ele tiver alguma tendência de depressão, porque animais também têm depressão e sente o abandono da pessoa em 5 minutos. Então, você tem aquele jeito de cuidar do cachorro, do gato, do passarinho, né? Que ele está acostumado, geralmente, com a presença do dono, tá?
E, Flecha, devido a essa crise financeira, a gente até citou agora na entrevista, algumas ONGs, entidades e pessoas físicas que cuidam dos animais, né, que são da causa animal, estão recebendo também menos doações, né? Como que vocês estão lidando com esse trabalho no momento? Na verdade, se soma o abandono, né? Tem um alto índice de abandono, e as doações elas começam a cair. Então, tem ONGs que fazem, artistas também, que fazem uma campanha para se adotar o animal. Mas lembrando é o seguinte, porque às vezes você adota um animal, um gato, um cachorro, né? No caso, o passarinho nem tanto, porque o passarinho já fica condicionado numa gaiola, o pássaro, mas o cachorro e o gato, eles têm aquela tendência de não conhecer a tanta pessoa que adotou, então tem todo um manejo e tem que ter um comportamento para que aquele animal se adapte com a pessoa que está adotando, tá? Você falou do alto índice, né? Realmente, esse índice de não adoção, ele é preocupante, porque tem que fazer campanhas ostensivas para a pessoa adotar os animais e assim dar sequência na causa animal como um todo. Flecha, todos nós sabemos da importância e o bem que faz para a pessoa ter um animal de estimação. Sobretudo em um momento como esse, de pandemia, de uma doença em que a gente ainda não tem a cura, não tem um remédio, uma vacina, um antídoto, muitas pessoas se apoiam nessa relação com o animal. E muitas cogitam adotar um animalzinho de estimação justamente nesse período de pandemia. Para aquela pessoa que acompanha agora o Jornal da Rede Alesp, tem vontade de adotar um animal, mas não sabe quais são os passos, quais são os caminhos para conseguir efetivar essa adoção. Explica para a gente o que essa pessoa pode e deve fazer para conseguir adotar um gato, um cachorro, enfim. Conta para a gente. Daniel, muito bem lembrado. Hoje em dia, nós temos em grandes redes de pet shoppings, né, algumas ONGs que elas proporcionam a visualização do animal e também um cadastro para você estar adquirindo a adoção do animal, né? Eu levanto uma bandeira que vocês têm que procurarem algumas ONGs que possam te mostrar o animal, o pet, né? No caso, o gato ou o cachorro que você vai adotar, e ver pela internet, mas ir até o local, porque é fundamental você ver as condições que está o animal hoje, vivendo na ONG. Inclusive, nós vamos fazer uma campanha de acompanhamento, né? Campanha de acompanhamento, é até engraçado, porque temos que ir em ONGs para acompanhar a estrutura da ONG. Porque hoje você fala, olha, esse animal está para doação, mas você não sabe o comportamento que ele estava na socialização com outros animais, né? Ou se ele estava isolado. Então, tudo isso é muito importante para aquela pessoa que está adotando o animal ter a consciência do que é o futuro do animal, o presente e o que foi o passado do animal, tá? Legal, importantes informações trazidas pelo Fábio Flecha. Ele é ativista e protetor da causa animal. Enfim, eu gostaria, inclusive, Flecha, que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para os telespectadores que acompanham todos os dias o Jornal da Rede Alesp, em relação aos desafios relacionados à causa animal, justamente nesse momento de pandemia do novo coronavírus e os desafios que vêm pela frente no pós-pandemia. Por favor. A mensagem é para cuidar do animal, cuidar do pet. Também é para que você, se você estiver vendo algum abandono, registrar a placa, porque hoje o abandono é crime também, Daniel e Carol. Você deixa um animal na rua abandonado, ou se não, tem imagens aí no Instagram, nas redes sociais, de pessoas querendo fazer maus tratos nos animais, puxando o animal, ou se não, jogando o animal, né? Tem até isso na internet. Então, que vocês acompanhem a gente nas redes sociais também. Eu tenho um canal de Instagram. Acompanhem os nossos passos, porque isso é muito importante, a informação que vocês passam para a gente e a gente passa para vocês
com os pets. Muito carinho, amor e bem-estar para os animais. Flecha, então você poderia deixar para a gente, né, o seu contato, o endereço do Instagram, para quem quiser, então, entrar em contato com você? Olha, o Flecha se escreve assim, F-L-E-X-A 8, né? 08, desculpa. E tem um outro que é Flecha também, com X, 08, ok? Esses dois são os endereços do Instagram. Legal, conversamos com o Fábio Flecha, protetor da causa animal, trazendo informações relevantes sobre os cuidados que nós devemos ter com os pets durante a pandemia do novo coronavírus e tratando das questões mais relevantes desse assunto, especialmente na pandemia, adoção, como a gente pode colaborar com as ONGs e também o que as pessoas devem fazer para adotar um animalzinho. Flecha, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e boa sorte, um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado, Carol e Daniel, e a Rede Alesp e a todos os telespectadores. É isso aí, seguimos com mais notícias e mais destaques aqui no Jornal da Rede Alesp, porque um ato solene em ambiente virtual na noite de segunda-feira discutiu o combate ao racismo e à LGBTfobia. Organizado pela codeputada Érica Hilton, com o apoio da deputada Mônica Seixas, da bancada ativista. Beth Belli, percussionista, arte educadora e fundadora do Bloco Afro Ilu Badmin. Mulher negra, lésbica e mãe, Beth desenvolve um trabalho artístico de valorização das matrizes africanas, de combate ao racismo e protagonismo feminino, incluindo o debate em torno das questões das mulheres LGBT, lésbicas, bissexuais e transexuais. Além de reconhecer a trajetória e o trabalho de Beth Belli, este ato solene também fará uma homenagem póstuma ao poeta, advogado, jornalista, líder político e abolicionista negro Luiz Gama. No fim do mês de maio, Beth Belli foi vítima de racismo em uma padaria na região central aqui da capital paulista. A presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo falou da dificuldade de se judicializar o racismo aqui no Brasil. Vocês acabaram de dizer aqui que o ofensor ainda se sente no direito de processar a ofendida aqui no caso a Beth Belli, né, por injúria e calúnia. Então, a gente precisa pensar o papel do sistema de justiça no enfrentamento ao racismo, né? E nesse ponto, nós precisamos perceber esse poder judiciário muito refratário aos casos apresentados, o que nos leva a uma quase, infelizmente, ineficácia da legislação e a efetiva punição dos casos de discriminação racial, e isso acontece sobre as mais variadas justificativas e fundamentações. A gente possa pegar as violências e as opressões que são atiradas contra os nossos corpos diariamente e enfrentá-las com esta forma tão tranquila, tão em paz, tão segura como você tem enfrentado. Quero reiterar aqui que você realmente não está sozinha, eles não mexeram só com você, nem só com as 400 do ILU, eles mexeram com todas nós, e estamos todas nós ao seu lado e ao lado de todos o povo preto que for vítima do racismo. Enquanto os nossos pares continuarem sendo vítimas destas violências, dessas opressões, nós seguiremos coletivamente em luta pela nossa liberdade. Obrigada, Beth Belli, pelo seu trabalho. Obrigada, Beth Belli, por nos trazer esta alegria, esta paz, essa tranquilidade, esta força, esta resistência e esta resiliência ao enfrentamento do racismo e das violências. Você nos inspira muito. Ele não mexeu comigo só, ele mexeu com muitas outras pessoas, né? Então, é isso. Minha missão está dada, eu estou aqui na Terra. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar com vocês, né? E com toda essa gama, essa experiência que eu tenho dos movimentos negros, né? Em tudo. E, poxa, eu agradeço, eu estou realmente muito fortalecida. Assim, essa placa aqui que eu ganhei, maravilhosa, está aqui exatamente, e ela ficou, desde quando ela chegou em casa, ela ficou no altar, junto com meus orixás, e ela saiu, mas ela vai voltar para lá, para a gente continuar
a luta, e como diz Alder, né, o silêncio nunca nos salvará. Homenagem póstuma a Luiz Gama, abolicionista, símbolo da liberdade, patrono da abolição da escravatura do Brasil. É dele a cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Mas sou estimado muito pela plebe. Quando fui ameaçado pelos grandes, que hoje encaram-me até com certo respeito e admiram minha tenacidade, tive a casa rondada e guardada pela gentalha. Minha gentalha amada, meus anjos da guarda, pretos e indígenas e brancos, não me abandonaram jamais. Eu quero parabenizar a bela iniciativa da codeputada Érica Hilton, da bancada ativista, por essa sessão solene. A luta por justiça e igualdade e contra todos os tipos de discriminação deve ocupar todos os lugares. Essa Assembleia Legislativa é a casa do povo de São Paulo. Portanto, nada mais legítimo que essa bandeira pela liberdade seja hasteada aqui dentro. Não podemos mais tolerar racismo e LGBTfobia. Quero também parabenizar a codeputada Érica pelas homenagens mais do que merecidas ao grande brasileiro e defensor da liberdade do nosso povo, Luiz Gama, e a minha querida afilhada Beth Belli, percussionista e fundadora do bloco Afro Ilu Bademim. É a maior mestre de bateria feminina deste país, com certeza. É isso aí, seguimos com o Jornal da Rede Alesp, mais informação, mais prestação de serviço. E agora chegou o momento de uma nova entrevista. Vamos falar sobre os direitos trabalhistas em meio à pandemia do novo coronavírus. Eu lembro que o ambiente de trabalho foi bem alterado em razão dessa pandemia. Algumas empresas, inclusive, aderiram ao home office para diminuir as aglomerações em escritórios e, ao mesmo tempo, permitir que as atividades continuassem a ser realizadas sem prejuízo. Enfim, esse momento acaba gerando muitas dúvidas para empregadores e também para os empregados. Vamos conversar um pouquinho disso com o Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Ele é jurista, Carol. Muito bom dia, Dr. Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Legal. Doutor Paulo, para começar o nosso bate-papo, algumas empresas aderiram ao home office, mas em alguns setores isso não foi possível. No caso do funcionário infectado e que consiga comprovar que isso aconteceu no ambiente de trabalho, eu pergunto, cabe entrar com uma ação para que a empresa pague os custos do tratamento, por exemplo? Primeiramente, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aí na Rádio Alesp, esse importante veículo de comunicação. A pandemia Covid-19 é o que nós chamamos em direito de um caso fortuito ou força maior, algo imprevisível, não é? Surgiu de forma repentina, de modo que todos tiveram que se adaptar, inclusive o mundo do direito, né? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de 2 dispositivos da medida provisória 927, quais sejam o 29 e o 31. Via de consequência, o Covid pode ser enquadrado como doença laboral, né, pela Justiça do Trabalho. E aí ingressa as normas trabalhistas de afastamento, etc., né? Agora, essa prova é muito difícil, porque o Covid-19 ele está em todos os espaços, né? Está no ônibus, está no restaurante, no seio da família. Então, essa prova é muito difícil. A empresa deve tomar todas as medidas de prevenção, não é? Então, creio que aí estará resguardada, não é, para possíveis ações. E, doutor Paulo, a empresa, no caso de pessoas que fazem parte do grupo de risco, tanto pela idade ou por conta de alguma comorbidade, ela é obrigada a afastar essas pessoas? Como que funciona a lei nesse caso? Não existe ditame legal determinando o afastamento das pessoas que fazem parte do grupo de risco, não é? Contudo, é incontestável que esses trabalhadores devem ter uma maior atenção, né, uma atenção maior, inclusive ninguém questiona isso. Nesse sentido, uma das medidas a serem adotadas é a antecipação de férias, não é? Se possível, um trabalho em home office, suspensão do contrato de trabalho,
com a finalidade de deixar essas pessoas afastadas, né? Sempre deve vigorar o bom senso de ambas as partes, tanto do empregador quanto dos empregados. Isso eu acho que me parece fundamental nesse momento. O bom senso, as partes precisam conversar. É importante que as grandes companhias realizem assembleias com os seus funcionários. Enfim, os departamentos de recursos humanos, pessoal, precisam certamente dialogar com os seus funcionários para minimizar os impactos que são enormes. E justamente em um momento tão complicado, tão difícil, tão atípico, doutor, nós vemos algumas empresas demitindo funcionários, né? Praticamente 30%, 40%, 50% dos seus funcionários acabam sendo dispensados durante essa pandemia, especialmente em alguns setores. Quais são as proteções legais para esses funcionários que acabam entrando nesses cortes gigantescos, doutor? É a legislação trabalhista, né? O empregador tem o direito de efetuar demissões, mesmo em meio à pandemia, não é? Então, ele terá os direitos trabalhistas previstos, né, na legislação trabalhista. E, doutor, os trabalhadores que são infectados, né, pela Covid-19 precisam ficar em isolamento por 14 dias, esse é o procedimento. Nesse caso, a empresa pode descontar do salário ou esse afastamento ele é coberto? Quais são os direitos do funcionário nesse caso? Os empregados que tenham confirmado ou tenham suspeitas de Covid-19 precisam de atestado médico, né, para que esse afastamento seja evidenciado e não tenham qualquer desconto em folha de pagamento. Perfeito. Doutor, olha só, muitas pessoas elogiam a legislação trabalhista brasileira, mas, como o senhor bem disse, quando surge uma pandemia de uma doença que as pessoas não conhecem, não existe um remédio, uma vacina, um antídoto, naturalmente existem algumas lacunas na legislação trabalhista. Temos observado iniciativas do Poder Legislativo Federal para tentar atender as demandas dos trabalhadores, mas eu gostaria de escutar do senhor se há necessidade de uma modernização em alguns aspectos da legislação trabalhista para atender justamente essas situações de pandemia ou de calamidade pública. Não, eu creio que o direito, a sociedade evolui além do direito. Isso sempre vai acontecer. Doutor, por gentileza, eu só vou pedir a licença para o senhor um instante, que eu preciso chamar agora a transmissão da Comissão de Atividades Econômicas, que justamente vai receber o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Diniz Junqueira. Então, você acompanha agora a transmissão ao vivo desta comissão. Nós continuamos com o Jornal da Rede Alesp ao vivo no YouTube, com a entrevista com o Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, jurista, falando sobre as leis trabalhistas durante essa pandemia do novo coronavírus. Doutor, me perdoe a interrupção, o senhor pode continuar com a sua resposta, por favor. Pois não. Nós estávamos falando sim, o direito, a sociedade evolui, não é? Então, primeiro eu tenho os fatos sociais, depois se verifica a adequação da norma. O professor Miguel Reale já falava isso, o direito é fato, valor e norma. Sem dúvida nenhuma, há uma lacuna, não é? E quem vai preencher essa lacuna são os próprios operadores do direito e possivelmente uma legislação posterior que preveja esses casos de pandemia, de calamidades, etc. Mas se aplica a legislação trabalhista, ou seja, se o funcionário está doente, ele é afastado, o empregador deve tomar todas as medidas de prevenção, no caso agora o uso de máscara, o gel para os seus colaboradores, né? Para garantir a saúde e segurança de todos. No que se refere à legislação trabalhista, eu tenho pregado uma flexibilização da legislação trabalhista, não é? Nós temos muitos direitos trabalhistas, mas nós temos desemprego, e às vezes por conta de uma carga tributária muito grande. Em outros países, em que há uma flexibilização maior, há mais emprego, não é? Ontem mesmo eu assisti uma entrevista de um sociólogo e falava, às vezes nós precisamos legitimar o bico. As pessoas fazem bico de forma informal, não é? Então, talvez uma legislação para poucas horas de trabalho, trabalhar 2 horas por dia, não é? Para aumentar a possibilidade de emprego. Hoje nós temos muita proteção do trabalhador, mas não temos emprego.
Então, é melhor a gente ter emprego. Essa é a minha visão. E, doutor Paulo, no caso, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual e o álcool em gel agora e a máscara que estão sendo usados para proteção contra a Covid-19, é papel do empregador tanto da orientação e também fornecer esses equipamentos para os funcionários? Sim, o álcool gel e a máscara, se o funcionário não tiver, o empregador deve fornecer. E a orientação, né? Cabe ao empregador a orientação de manter uma distância, de usar a máscara quando possível, não é? Porque se houver uma distância razoável no ambiente de trabalho, creio que não há necessidade de usar máscara, mas usar máscara se houver deslocamento dentro da empresa. Cada atividade, não é, vai ter a sua peculiaridade e a orientação necessária para garantir a segurança. Doutor, gostaria de tirar uma dúvida em relação ao trabalho remoto que vem sendo realizado por muitos funcionários de vários setores. Uma vez que ele não possua todos os equipamentos necessários para realizar uma conferência ou mesmo, enfim, outras atividades demandadas pela empresa ou pela sua chefia, uma vez que ele tenha que arcar com esses custos, adquirir equipamentos eletrônicos ou contratar um serviço de banda larga para dar conta dessa demanda, enfim. Isso, posteriormente, numa saída abrupta dessa companhia, esse funcionário pode acionar judicialmente, justamente requerendo os recursos que foram empenhados para realizar esse tipo de trabalho, doutora? Creio que isso deve ser verificado com antecedência, não é? Então, se eu tenho um trabalho em home office, eu uso o meu computador pessoal, se eu uso a internet que eu já pago, eu não preciso colocar uma internet própria para o trabalho. Não houve aumento de custo, né? O home office é justamente isso. Agora, se há necessidade, cada atividade tem a sua peculiaridade. Se há necessidade de um equipamento especial, né? Um computador que comporte arte gráfica, etc., não sei. Aí a empresa deve fornecer em regime de comodato, mas antes sempre verificado previamente, né? Creio que o empregado se utiliza e depois vai buscar uma indenização, creio que não é viável. Perfeito. Doutor, gostaria de escutar do senhor em relação ao trabalho que vem sendo realizado pelo governo federal, especialmente do Poder Legislativo, para tentar atender as demandas mais emergenciais dos trabalhadores durante essa pandemia do novo coronavírus. Na avaliação do senhor, as medidas que vêm sendo tomadas são importantes, elas atendem às demandas da população, dos trabalhadores, ou há alguma medida mais emergencial, na visão do senhor, um jurista, um profissional que atua há tanto tempo nessa área, para tentar reduzir os impactos econômicos e trabalhistas durante essa pandemia, doutor? Eu creio que uma medida importante, não é, o que o governo pode fazer é a manutenção dos empregos, né? É o que todos almejam. Até empregadores e empregados, o que todos almejam é manter o seu vínculo trabalhista. E o próprio empresário também, ele quer manter aquele empregado, quer manter a sua atividade, não é? Como a queda abrupta de faturamento, o empresário fica numa situação difícil. Então, uma medida importante que se verificou foi o financiamento da folha de pagamento. Então, aquelas empresas que já tinham no banco cadastrado a sua folha de pagamento, as próprias instituições bancárias, por meio do BNDES, ofereceram um financiamento para essa folha de pagamento com carência. Isso foi crucial para a manutenção dos empregos. E as possibilidades de antecipação de férias, suspensão de contrato de trabalho. Então, creio que foram medidas adequadas. Talvez estender esse financiamento da folha, né? Isso seria importante para que os empresários tivessem um fôlego. É isso aí, informações importantes trazidas pelo Paulo Hamilton Siqueira Júnior, jurista. Falamos dos direitos trabalhistas em meio à pandemia do novo coronavírus e, por fim, o Paulo Hamilton fez uma projeção das necessidades nessa área para os próximos meses.
Doutor, muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Muito boa entrevista e já o convido para outras edições do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês para debater temas importantes para a nossa cidadania. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Legal, seguimos com o Jornal da Rede Alesp, hoje comigo, Daniel Caniato, e também com a Carolina Franca, a quem eu agradeço mais uma vez, uma boa parceria hoje. Muitas notícias, né, Carol? Exatamente, e também muitas entrevistas importantes, né? Essa questão do home office, as pessoas ainda têm dúvidas de como proceder, até mesmo não só os funcionários, né? Mas também os próprios empregadores. Mas, particularmente, você tem realizado muitas atividades na sua casa, inclusive aqui na Rede Alesp. A gente tem produzido muito conteúdo de casa. Há um rodízio de profissionais. Os profissionais não vêm aqui todos os dias. Aqui na sede da TV, no prédio da Assembleia Legislativa, aqui no Ibirapuera, em São Paulo. Mas você tem produzido muito conteúdo da sua casa, fazendo vídeos, apurando notícias, redigindo textos. Como está sendo essa experiência? Particularmente, você está gostando? Eu estou gostando, Daniel. Acho que é por uma questão de deslocamento, né? Mas a gente acaba trabalhando um pouquinho mais também em casa por conta dessa demanda. O trabalho remoto pede muito da gente, tanto uma atenção maior, um contato também com as nossas chefias, nossos colegas de trabalho, que tem que ser feito virtualmente. Infelizmente, não tem esse contato, né? Essa troca presencial. Estou ajudando bastante na questão da produção. Não faço parte do time dos repórteres que estão gravando, como, por exemplo, o Alesp Conecta, o Conexão Legislativa, que são programas importantes, né, que os repórteres estão fazendo para ajudar aqui na grade da nossa programação da TV, né, que, infelizmente, o nosso único programa presencial e ao vivo não, porque ao vivo a gente está gravando alguns programas ao vivo remotamente, mas presencialmente é esse jornal que a gente se dedica 5 horas por dia para levar muita informação, né, Daniel? É verdade. Só fazendo um adendo, esse é o Jornal ao Vivo, o produto jornalístico que nós realizamos ao vivo. E tem 2 outros programas que são realizados, que é o Tribuna Virtual e também o Ideias e Debates, que nós já fizemos algumas edições aqui do estúdio, mas também de maneira virtual. Mas uma coisa que você falou que eu acho muito importante, que é preciso ter muita atenção e disciplina, né? É preciso ter disciplina para você organizar as atividades do dia a dia em casa, também atender as demandas profissionais, né? Exatamente, disciplina eu acho que é a palavra-chave para todo mundo que está desenvolvendo alguma atividade em casa. A gente já trouxe especialistas que falaram, né, como se programar e se dedicar para ter um alto rendimento com esse trabalho em casa. Não só quem trabalha, mas também os estudantes, né, Daniel, nesse momento. Com certeza, sem dúvida. Tem que ter muita disciplina, porque computador de um lado, celular apitando do outro... Quem tem animal de estimação, o cachorro, o gato, eles ficam ali do lado. Enfim, é importante, sem dúvida alguma, ter muita disciplina, atenção, colocar a roupa de trabalho, sentar ali no escritório e desenvolver as atividades para entregar tudo no horário, tá certo? Olha só, temos mais notícias, tá certo? Porque o deputado Dirceu Dalben, do PL, solicitou ao governo do estado a inclusão de condutores do transporte escolar em programas de auxílio econômico. Com a suspensão das aulas, neste período de quarentena, os profissionais tiveram suas atividades interrompidas e necessitam de apoio para garantir o sustento de suas famílias. Abre aspas, diversas medidas vêm sendo adotadas pelo governo no sentido de minimizar as consequências da pandemia às indústrias e comércios e não podemos deixar de incluir nos programas de auxílio econômico prestadores de serviço como os condutores do transporte escolar. Mas a suspensão das aulas, a maioria deles, viu a sua renda cair drasticamente. Queremos evitar que estes profissionais passem necessidades ou que tenham que vender as suas vans, que são suas ferramentas de trabalho. Precisamos garantir que, mais para frente, quando as aulas retornarem, esses condutores possam voltar a prestar seus serviços, sem causar prejuízos aos alunos. Fecha aspas, explicou o deputado Dirceu Dalben.
Mais destaques para você: a deputada do PSL, Letícia Aguiar, que integra o grupo de parlamentares em defesa do orçamento, o PDO, visitou o Hospital Regional de São José dos Campos após uma denúncia anônima sobre a falta de EPIs. A diretoria autorizou a entrada da deputada e sua equipe para verificar as instalações do hospital. A deputada visitou a enfermaria e a unidade de terapia intensiva destinada aos pacientes infectados com o novo coronavírus e flagrou 2 funcionários sem a máscara de proteção, barreira física importante que evita a contaminação. De qualquer forma, o Hospital Regional, segundo a deputada, oferece uma ótima infraestrutura e está capacitado para atender os pacientes infectados com a Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais notícias. Seja muito bem-vindo para você que chegou agora. Um ótimo dia para você. O governo do estado de São Paulo determinou que bares e restaurantes só poderão funcionar durante o dia nas cidades que alcançarem e se mantiverem na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena. O executivo paulista também indicou que o horário de funcionamento não deve ultrapassar o período de 6 horas. Para restaurantes e bares, a orientação do centro de contingência foi o horário de funcionamento até às 5 da tarde, com 40% da capacidade de atendimento. Na coletiva de imprensa de ontem, o secretário de Saúde, José Henrique German, ratificou a medida e disse que a cobrança de multa vai começar amanhã e, a partir de hoje, a ordem é orientar a população. Dentro de uma ordem educativa, no sentido de orientar as pessoas para o uso de máscara, que depois, então, teremos a aplicação de multas a partir do dia seguinte. Nesse sentido, eu gostaria, então, de dizer a vocês que esta é mais uma atitude, mais uma ação do governo do Estado com o objetivo de fazer com que as pessoas usem máscaras, né? Hoje nós temos o Fique em Casa e o Use Máscaras, e isso tem trazido esse número de casos, de óbitos e de casos inferiores àquilo que tem sido projetado, inclusive, para o resto do país. Bom, apesar da preocupação com uma parte da população que não atende às determinações de prevenção com o uso das máscaras, o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, demonstrou otimismo com os números mais recentes dos pacientes do estado. Nós temos uma curva que aponta para um decréscimo no número de óbitos. Amanhã nós vamos apresentar esses dados com mais detalhes. Porque essa é a pergunta que mais frequente no contato que a gente tem com a imprensa, no contato que a gente tem com as pessoas preocupadas com esta fase de flexibilização, ela é compatível com os dados que são apresentados, tanto da confirmação de casos como o número de óbitos. Então, nós queremos mostrar que sim, que a programação que o Plano São Paulo estabeleceu está sendo monitorado, está dentro daquilo que nós esperávamos. Se nós retirarmos desses 281 mil casos confirmados, em torno de 24%, 25% de casos que foram confirmados por testes rápidos, nós vamos ficar com um quantitativo de casos confirmados em torno de 210 mil, abaixo dos 235 mil que nós estávamos prevendo. Então, mesmo no número de casos confirmados, se extrairmos desses casos confirmados os testes rápidos, nós vamos ficar abaixo do intervalo de confiança estabelecido para esse mês de junho. Então, só queria, então, secretário, reforçar esses números, mostrar que eles estão dentro da nossa previsão, estão absolutamente sendo monitorados, e qualquer medida que tenha que ser feita, tanto no sentido de aumentar as nossas medidas restritivas, tanto quanto as flexibilizações que estão sendo propostas, elas vão continuar sendo feitas em cima desses indicadores, com dados precisos, mostrando
a evolução da doença, a transmissibilidade da doença e a capacidade que o sistema de saúde tem nas suas diversas regiões de atender as pessoas para que a gente continue podendo afirmar que no estado de São Paulo os óbitos ocorreram infelizmente, por situações clínicas das pessoas. Não tiveram condições clínicas de enfrentar a infecção, seja pela faixa etária, seja pelas doenças, pelas comorbidades, doenças crônicas apresentadas, mas nunca por falta de assistência, nunca por falta de leito de UTI ou leito de enfermaria. Olha só, um outro assunto discutido foi que o governo do estado decidiu liberar a vacinação contra a gripe para pessoas de todas as faixas etárias a partir de hoje. Essa medida tem o objetivo de proteger a população contra o vírus influenza e, assim, reduzir o número de pacientes com sintomas respiratórios na rede de saúde de São Paulo. O coordenador do controle de doenças da Secretaria de Saúde, Paulo Menezes, falou sobre o assunto. Eu gostaria de anunciar aqui a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza, gripe. Essa campanha devia ser concluída hoje e foi estendida até o dia 24 de julho. Nós iniciamos a campanha vacinando grupos prioritários. Inicialmente foram vacinados idosos, profissionais de saúde. Naquela fase, a cobertura foi muito bem sucedida. Conseguimos alcançar mais de 100% de cobertura de vacinação dos idosos, por exemplo. Posteriormente, com o avanço da epidemia, eu acho que foi compreensível que a cobertura de outros grupos, especialmente o grupo das gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 6 anos, tiveram uma cobertura abaixo da nossa meta inicial, que seria 90%. Acho que é compreensível porque todos procuraram se resguardar em isolamento, ficando em casa e não se expondo a ir até a unidade básica de saúde para se vacinar. No entanto, a vacinação, tanto para esses grupos como agora, ela é estendida a todas as pessoas de qualquer faixa etária, ela é extremamente importante. Importante por várias razões. A primeira é porque influenza pode também ser uma doença grave, que pode levar à internação e a óbito. Então, as pessoas, já que a vacina é efetiva, e as pessoas devem se proteger. Em segundo lugar, porque quanto maior a cobertura que nós conseguimos, menor o número de casos que nós vamos ter na população nesses meses de inverno e, portanto, também menor a pressão e a necessidade nos serviços de saúde, dando também mais condições para que nós continuemos atendendo as pessoas que necessitam de atenção e internação, principalmente por Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Legal, virando a página, mais informações para você, porque agora nós vamos conferir os números do coronavírus no Brasil nesta quarta-feira. 59.745 mortes foram confirmadas até às 8 horas da manhã desta terça-feira, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.271 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. São 1.408.485 casos confirmados. Tá certo. E agora vamos checar a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. Começando pelo Acre, que registrou 90% das UTIs, dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. Alagoas, 83% em todo o estado. Amapá, 48,31% na rede pública e 44,9% na rede privada. Amazonas, 49% e 61% em UTI geral em todo o estado. A Bahia, até agora, registrou 76% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. Ceará, 71,48% em todo o estado. Distrito
Federal, 70,1% na rede pública. Curiosamente, a rede privada tem um índice superior, 80,37%. Espírito Santo, 80,71% em todo o estado. Goiás, 80% dos leitos da gestão estadual ocupados. Maranhão, 69,61%. Mato Grosso, 91,1%. Mato Grosso do Sul, 36% em todo o estado. Minas Gerais, 88% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. Pará, 67,66% e Paraíba, 64% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado. Carol. Exatamente. Continuando com os números, no Paraná, 63% dos leitos ocupados em todo o estado. Em Pernambuco, 78% em todo o estado. No Piauí, 71% dos leitos ocupados em todo o estado. No Rio de Janeiro, 70% na rede pública e 67% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Norte, 93,7% na rede pública e 90% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Sul, 70,5% dos leitos de UTI ocupados. Em Rondônia, 82,5% em todo o estado. Em Roraima, 97% dos leitos ocupados. Já em Santa Catarina, 66,6% do sistema público em todo o estado. Aqui em São Paulo, 65,4% dos leitos estão ocupados em todo o estado. Em Sergipe, 67,9% na rede pública e 126,4% na rede privada em todo o estado. Tocantins, 61,54% dos leitos ocupados. Jornal da Rede Alesp. Confira agora o destaque que marcou essa primeira etapa do Jornal da Rede Alesp. O deputado Dirceu Dalben, do PL, solicitou ao governo do estado a inclusão de condutores de transporte escolar em programas de auxílio econômico. Com a suspensão das aulas neste período de quarentena, os profissionais tiveram suas atividades interrompidas e necessitam de apoio para garantir o sustento de suas famílias. Legal, vamos fazer uma rápida parada. Jornal da Rede Alesp, sempre informando tudo aquilo que você precisa saber sobre a luta e a prevenção contra o contágio do novo coronavírus na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Carol. Voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.